Eu gosto muito desse vídeo que fala da Disney. Bom, a Disney é uma referência, né? Inclusive, eu quero deixar aqui um adendo para vocês sobre essa questão de, né, gestão de excelência, sobre excelência de atendimento. A Disney sempre, né, nos ensinou muitas coisas nesse sentido. Tem até alguns cases para trazer, desculpa, gente, para vocês no curso. E eu gosto muito desse vídeo porque ele retrata exatamente isso. Hoje, a gente adotou isso, na verdade, há um tempo na empresa, onde a gente sempre diz, né, desde a minha copeira, ela precisa entender que ela está ali não porque ela só tem que limpar o chão, não só porque ela tem que limpar o banheiro. Ela tem que limpar o banheiro, ela tem que manter o banheiro limpo, organizado, com um bom cheiro, porque tem alguém que veio de, sei lá, rodou 2, 3 mil quilômetros, como eu tive convidado essa sexta-feira, e precisa ter uma experiência. A experiência envolve todos os sentidos. É na gastronomia, é na organização, é na manutenção, é no cheiro. A experiência vai envolver uma série de fatores, né? É nesse suporte. E eu sempre digo, porque às vezes as pessoas acham que essas funções mais operacionais e mais braçais não tem muitas vezes importância, e é uma das funções que eu mais dou importância para dentro de um evento, né? Ou seja, imagina uma festa sem montador, imagina uma festa sem alguém para cuidar do banheiro, né? Porque o banheiro de um evento acaba que ele se torna público, porque a frequência, o volume de gente indo, utilizando daquilo, e aquilo tem que estar impecável o tempo inteiro. Eu tenho problema com banheiro sujo, então é uma coisa que eu reforço muito para a minha equipe de operacional, e eu sempre falo isso para elas, né? Tratem como se fosse o banheiro da casa de vocês, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, né? Porque imagina você chegando no banheiro de uma festa, como é que você gostaria de encontrar? E lembre-se que a importância do seu papel aqui dentro vai muito além de limpar, vai muito além de simplesmente passar um pano, jogar um cheirinho, uma essência. É muito além disso. Você precisa entender que o seu papel de estar aqui soma em todo o processo geral da entrega de um evento. E eu falo isso para minha copeira de pista, para minha copeira de mesa de doces, para o meu segurança, né? Ou seja, e quando a gente tem problemas, eu já tive problemas absurdos de convidadas que passaram mal no banheiro e copeira me ajudou, né? Já tive copeira minha que uma mulher torceu o pé, ela sentou, pegou um massagear gel que eu tinha, aqueles sprayzinhos eu esqueci o nome agora, refrescante que tem, né, quando dá lesão, e passou no pé ali da convidada, ela machucou, sentou, colocou uma poltrona, eles se resolveram, né, quando eu vi a situação, e ela falou, não, eu tô aqui fazendo uma massagem no pé dela, ajudando, e aí eu pergunto assim, né, meu Deus, a copeira, né, se a gente parar para ver, o que tem a ver, mas é a preocupação com o todo, né, e eu acho muito incrível porque quando os clientes vêm me dar feedback depois, eles dão feedback pelo nome. Olha, a sua menina do nome tal, fulana de tal, Beltrano de tal, me deu suporte, me deu assistência, me retornou, né? É muito engraçado, muitas vezes o convidado pede alguma coisa, falou, Jaéder, eu pedi alguma coisa e eu saí do lugar onde eu estava e a sua menina veio, me achou, entregou, e eu fiquei assim, de cara, porque como com tanta agilidade, com tanta rapidez, ou seja, a preocupação de resolver o problema e de sanar. Então é essa conexão emocional, né? De dar esse suporte, de se pôr no lugar dele e atender. Como é que eu gostaria de ser tratado? Então eu sempre evidencio isso muito para minha equipe, né? Como é que eu dentro do processo de treinamento, e isso tem que partir de nós. Agora nós vamos ver um outro extremo, né? Como é que seria? Eu já ouvi muito de muitos assessores, inclusive colegas, né? Ah, já Éder, já chegou muita noiva no meu escritório que veio porque foi num outro evento, a equipe era carrancuda, a equipe era sisuda, a equipe não dava boa noite, todo mundo de braço cruzado, e aí tem a língua dos sinais, a gente vai estudar amanhã muito linguística, história do corpo fala, né? Eu dou uma boa noite, seja bem-vindo, sorrindo, mas o meu corpo não diz isso, né? E a gente vai ver amanhã que, segundo pesquisas, 75% da linguagem que a gente expressa é a corporal. Ou seja,
a gente vai ver alguns estudos importantes e como isso é tangibilizado e contabilizado dentro do nosso mundo de eventos. Como é que isso é importante e recorrente, né? Quando eu trago, muitas vezes quando eu tenho que falar não para um convidado, da feição que fecha, da maneira como eu atribuo, né? Desde o tom da minha voz, então tudo isso é importante. Então, eu já tive muitos casos de noivos que chegaram no meu escritório, debutantes, de falar, já Éder, né? Não gostei, achei equipe grossa, achei assistente. Então, e aí a gente começa a analisar, né? E a história do convidado oculto, que eu falei lá no começo para vocês, ele vai analisar exatamente isso. Como é que a sua assistente está atendendo nas tuas costas, longe de você? Como é que o seu segurança recebe os convidados longe de você? Porque a gente não sabe de tudo. Então, Jair, mas pode ser pontual, mas daquele evento você consegue tirar o que pode se melhorar, porque sempre tem onde melhorar, gente. Né? O dia que alguém achar que se basta, tá errado. Tá errado. Né? Tanto que nós estamos aqui em constante estudo, cada turma eu aprendo com vocês, porque eu acredito muito no poder disso aqui, dessa troca. Né? De Jaéder, lá na minha cidade acontece assim, lá no meu estado acontece assado, na minha região é dessa forma, isso é complicado lá, isso não funciona lá, Jaéder, isso funciona lá. Ou seja, essa troca de trazer realidades distintas para a gente analisar, ver possibilidades, soluções, alternativas, ou seja, tudo isso enriquece demais. Então, quando a gente vê uma equipe que não tem esse preparo, que não tem esse cuidado, a gente vê realmente o quanto isso é ruim. E tem um vídeo que trata exatamente disso. Olha só como é que é isso. Agora, imagina isso num evento, tá? O que a gente vai assistir num restaurante. Mas imagina isso num evento. Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? Quer mais o quê? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu odeio pimentão. Fala, o que mais? Calma, O que você quer? eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala, Quero. não, palmito. Fala, quer mais? Eu quero mais palmito. E aí? Oi, vai ser. Tá sendo 20. Não, já tá. Cancelamento na Central 9. Você aperta o 9. Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, qual é o 6 ao contrário, caceta? Sobe. Andar? Não sei. Onde é que você vai, senhor? Médico. Sim, mas médico pode ter médico em qualquer lugar. Tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico no milho, palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Não, é procto. Décimo. Não, deixa eu conferir. Eu não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Se é na frente é urologista, se é atrás é procto. Por que que o senhor apertou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina, ela deixa muito clara. O 4 é pra cancelar. O 5 é pra parcelar o financiamento. O 6 não é pra apertar o 9. O 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. Deixa eu ver... A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila pra decidir, mas esperou para decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser. Vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora tá vendo azeitona na sua frente, senhora? Tô. Então tem azeitona. Então tem, olha aí. Tá, mas você tem da verde? De que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta? É preta, então só tem da preta, senhora, não tem da verde. Aquela ali é ervilha? Se não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Deixa eu ver... Vou querer, então, milho. Milho. Não, gente, é muita coisa, muito difícil. Tem Nossa, é muito difícil. Chega a ser impossível, senhora. Tá, então peraí. O que eu já coloquei, amor? Milho! A senhora só colocou milho! É isso que a senhora colocou! Só milho, faltam 7. Tá. Tem palmito?
Pimentão, isso. Eu adoro esse vídeo do Spoleto, porque retrata muitas cenas, né? Eu digo que tanto no processo de jornada da assessoria, quando a gente tem noivos com perfis indecisos, né? Já Éder não sei, né? O que chega não sei por onde, qual fornecedor. Nossa, é muita coisa, e para a gente que está acostumado e habituado é tão prático. Então, às vezes eu olho esse vídeo e falo, meu Deus do céu, será que eu já fui assim? Né? Porque, não vou mentir para vocês, não sou a pessoa mais calma do universo, não. E, e toda vez que eu assisto esse vídeo, eu faço uma reflexão, uma autoanálise, né? De falar, e agora? Né? Será que eu já fiz isso? E aí vem a pergunta, será que a gente tem alguém assim na nossa equipe que precisa treinar, que precisa trabalhar mais, né? Essa coisa de tolerância, porque às vezes não tem, né? Paciência, é aquilo que eu sempre falo para minha equipe. A gente sempre tem que estar ali pronto, com espírito de servidão, sim. E para a gente melhorar, é exatamente isso aqui, né? Nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, excelência, na verdade, não é um modo de agir. Isso precisa ser um hábito que entra no eixo central da cultura da empresa. Isso precisa ser uma forma que a gente entenda o quanto a gente precisa lidar, né, com essa questão de todos esses processos. Por quê? Porque eu já tive recepcionista que trabalhou em um evento e falou, Jaeder, isso aqui não é para mim, eu não tenho paciência para esse... Ela disse assim, né, para esse mimimi, para esse frufru. E eu falei, tudo bem, você está certo, não quer nem tentar ver se... Não, Jaeder, não tenho saco, não tenho paciência. Então tá tudo bem, mesmo com treinamento, mesmo com preparação, mesmo com conversa, porque na preparação a gente traz tudo, né? Na preparação de equipe, no curso, a gente vai ter com a Êxito no presencial, depois vocês podem fazer, o Master que tem as oficinas, na prática, que é justamente dizer para a equipe, né? O que eles vão enfrentar das situações adversas, assédio moral, assédio sexual, convidado bêbado. Ou seja, isso são situações que eu já trago para preparar aqui, ó, a cabeça deles. E o grande trunfo do curso também é trazer essa parte da preparação psicológica, digamos, não só da lida da pressão propriamente do evento, né? Porque fazer um evento é uma jornada intensa, a gente sabe que é uma coisa realmente que gera adrenalina, mas todo em torno disso. Ou seja, a preocupação justamente da existência desse curso veio quando eu tive uma convidada num aniversário. Quem já me assistiu em algumas palestras, em alguns cursos, eu sempre trago esse case de uma convidada que cortou o pé na pista de dança, virou para uma copeira minha e falou, não coloca a mão em mim, que eu sou portadora de HIV, né? E ela ficou branca, pálida na hora, e aí eu falei, caramba, eu preciso preparar a mente da minha equipe para as situações mais adversas que vão acontecer, porque isso pode balançar, isso pode mexer, isso pode deixar a pessoa desestabilizada, isso pode, não por conta do fato da doença, não é isso. É o fato de que tinha lambrecado a pista de sangue e ela ia com a mão, ela ia pegar o pano automático e limpar ali, né? É óbvio, ela é orientada por luva, mas na hora da pressa, ela foi com a mão e foi a hora que a convidada segurou ela, a própria convidada, né? E não era nada relacionado ao preconceito, jamais, muito pelo contrário. Mas era o fato de uma possível recorrente contaminação, se ela tivesse um corte no dedo, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, tudo isso, assim como o assédio moral, sexual, assim como uma série de coisas que a gente já teve de convidada, assediar recepcionista, assim, então a importância dessa questão da roupa, a gente teve um cuidado a partir de um case que a gente teve, né, de uma situação, porque antes de 2012, a gente implantou padronização de uniformes no final de 2012. Ano que vem, inclusive, faz 10 anos. E tudo aconteceu por conta daquilo que eu falo, da lição que a gente tira, né? A gente estava numa cerimônia e antes não tinha essa coisa de padronização de uniformes. Era uma roupa preta, as meninas tinham que usar vestido ou saia e etc., né? Colo nunca aparente aqui, sempre camiseta, blusa de manga, enfim.
terninho e etc. E uma assistente minha estava de meia calça e ela estava com a meia calça que era separada, não era uma meia calça junta e tinha rendinha na meia calça na coxa e ela colocou uma saia no mínimo uns 2 dedos acima do joelho, que é outra coisa proibida na empresa hoje, né? Tanto que os uniformes são padrões. É tudo mid, é tudo abaixo, porque abaixa, levanta, porque tem toda uma movimentação. E ela abaixou no altar para puxar a cauda e o véu da noiva, uma coisa assim. Isso tem muito tempo. E eu trago isso nos cursos como lição, porque isso foi um aprendizado para mim, né? E aí, o que aconteceu? Os padrinhos viram no altar, e você só via cotovelada no banco, né? Das madrinhas, pé da vida por conta da situação. E aí, quando acabou o casamento, o pai da noiva chegou para mim e disse assim, Jaéder, o trabalho de vocês foi incrível, foi impecável, mas eu tenho um feedback para te dar. Falei, sempre tenho mais, né? Cuide da roupa da sua equipe. Aí eu fiquei assim, né? Ele falou, cuida da roupa da sua equipe. E aquilo para mim, assim, foi a maior lição da minha vida. Eu falei, a partir de hoje, tudo é padrão. Eu não admito mais que cada um venha com a roupa que você tem no guarda-roupa. A gente vai trabalhar para isso. A gente vai trabalhar para trazer essa padronização dentro da empresa. E foi a partir dessa situação que a gente teve essa mudança de falar, não, é tudo padrão. Então, hoje a gente tem um acervo com mais de 1.000 peças de uniformes, onde os clientes escolhem, de acordo com a proposta do evento dele, qual é a roupa que a equipe vai trajar no dia do evento. De acordo com a estação, de acordo com o horário do evento, a gente disponibiliza os modelos e fala, olha, tem esse e esse modelo que vão combinar muito bem com a proposta do evento, né? E a gente tem esse cuidado, na verdade, sempre. Então, a primeira coisa dentro desse processo agora de atendimento que a gente precisa ter e trazer a clara é a comunicação assertiva. Desde dessa jornada da assessoria até a execução com a minha equipe, eu tenho que, literalmente, criar esses passos para ter o quê? Uma comunicação assertiva, né? De como eu vou ouvir o outro, de como eu vou interagir com o outro. Então, a primeira coisa, eu preciso entender a realidade dele. Ele quer uma mesa, né? Como a gente comentou, ele quer uma mesa para sentar. Mas numa cadeira não resolve, e aí é onde a gente vem com os argumentos, né? E aí a primeira coisa tem embasamento. O que é um embasamento no caso desse? Olha, meu senhor, eu tenho cadeiras disponíveis, né? Eu tenho lugares disponíveis e nós podemos acomodar. E aí você vai ter que ter embasamento, porque o que a noiva contratou foram assentos, independente da quantidade de mesas. Então, nós temos assentos disponíveis para acomodar vocês. E o que é aprender a ouvir na essência? Aprender a ouvir na essência é não se deixar contaminar, que isso seja pessoal. Eu já tive muitos convidados que humilharam assistentes meus. Assim, com falta de educação, com falta de respeito. E eu sempre digo para eles, se posicionam, não encarem, não levem para o pessoal. Lembrem que vocês estão ali por uma causa muito maior, que é entregar o evento. Né? Seja um bom intermediador. Então, precisa resolver um problema. Essa história da mesa, que você chega na mesa onde já tem pessoa acomodada, tem lugar vazio, e você vai ter que fazer esse papel de intermediar, fazer essa ponte, né? De chegar, olha, bom dia, tudo bem, boa tarde, boa noite, com licença, né? Tem alguém sentado com vocês na mesa que vai compartilhar a mesa com vocês? Não tem. Vocês se importam de sentar com outras pessoas? Não, imagina, e aí a gente já faz a ponte, já seja, né? Então, é importante que a equipe tenha essa proatividade, né? De ser solícita a esse ponto, de deixar para que o convidado se sinta, né? Bem acolhido, bem recebido, porque o bem acolhido, bem recebido é muito além de um boa noite. É muito além de um seja bem-vindo, é muito além de um bom dia, de um boa tarde. Né? E atenção à sua fala. Como é que você fala? Como é que você reproduz isso? Como é que é o tom da tua voz? Isso também é muito importante. E busque evolução contínua. Eu sempre falo para a minha equipe. Aprenda todos os dias, todo mundo, né, tem algo a nos ensinar. E acerte o momento. O momento certo para falar, o momento certo para dar resposta. Sabe qual que é outro problema que eu enfrento nas festas também? Que talvez muitos de vocês vão dizer que sim. A história do ar-condicionado. Tá frio. Tá batendo aqui o vento, não sei o que, piriri, pororó. Aí
a galera começa a dançar, começa a beber, esquenta, liga, desliga, e aí vira aquela coisa, né? Vai, vem, liga, desliga, aumenta, diminui, e aí eu falo, olha, tem algumas certas coisas que a gente faz, então eu falo sempre para minha equipe, no máximo levantar a ventana ali para a janela do ar, para não bater na pessoa, mas não muda a temperatura não, porque depois o povo vai dançar, né? A não ser que esteja muito frio, daí é diferente. Então, essa comunicação assertiva é realmente ser pontual nas suas colocações para que você não se exceda, para que você também não fale, não peque por pelo menos. Então, isso é muito importante, né? E eu gosto muito desse trecho que diz que essa comunicação ela vai desempenhar um papel crucial, né, num bom atendimento. Então, vem daí o que? A necessidade de conhecer bem a empresa para a qual, né, a sua equipe trabalha e todos os produtos e serviços oferecidos e os procedimentos adotados. Por quê? Aquela questão que eu falei lá no começo da manhã sobre o padrão de comportamento, sobre o padrão de entrega, sobre a forma, né, como a nossa equipe vai se portar, cai exatamente aqui na comunicação. Quando tem falha na comunicação, quando tem gaps na comunicação, é sinal que alguma coisa na gestão aqui em cima está errada, que não está chegando como tem que chegar nos colaboradores. Então, essa comunicação efetiva e assertiva, ela é um grande diferencial no atendimento e é uma importância gigantesca que a gente vem o quê? Aprimorando esse atendimento, né? A equipe precisa... Porque o que acontece? Eu sempre falo, a gente vai estudar na parte de recepcionistas, nós vamos falar de várias coisas nesse sentido, onde, na verdade, essa questão de conhecer o todo, de conhecer todos os processos, traz uma grande autoridade para a equipe. Então, eu sempre falo para a minha equipe assim, se um convidado chegar em vocês, perguntando por alguma coisa, por mais que vocês não saibam, vocês nunca vão dizer que não sabem. Ah, não sei. Não é isso que ele espera ouvir de você. Já Edri, mas e se ele efetivamente não souber? Você vai dizer que você vai verificar, averiguar e que você vai dar um retorno a ele. Mas jamais, jamais um recepcionista vai falar, isso é um modelo de trabalho que a gente acredita, que não sabe. Porque em tese, em regra geral, o convidado acha que a equipe inteira sabe de todos os detalhes do casamento. Então eu sempre falo para minha equipe, olha, vocês nunca vão dizer que não sabem. Se vocês não souberem ali na hora, vocês vão dizer, senhor, eu vou verificar e eu já te dou um retorno. Pronto. Ou seja, você não diz escancaradamente que você não sabe, né? Por quê? Porque, em regra, eu sempre brinco com a minha equipe, o convidado sempre vai ver a gente como um norte, uma bússola dentro do evento. Por quê? De ser suporte, de ser norte, né? Eu vou falar disso um pouco amanhã, sobre perfis, habilidades e tudo mais. Então, um atendimento de excelência exige o quê de nós? Que nós sejamos um bom ouvinte, que nós saibamos nos comunicar, que sejamos humilde, empático, seguro. Eu sempre falo para minha equipe. Vocês sabem por que o Outback, toda vez que você vai nela, o recepcionista ou o atendente abaixa para falar com você, para ficar na mesma direção dos seus olhos. Porque isso é uma técnica de dizer que você pode confiar em mim, você pode ter segurança no que eu vou te oferecer, que eu vou te prestar um bom atendimento e que eu estou ali para te servir e te atender. Ou seja, eu sempre falo para minha equipe, vocês têm que falar olhando nos olhos, um tom de voz seguro, não precisa falar alto, mas você precisa passar segurança naquilo que você está falando. Ou seja, o fato de ser atencioso, prestativo, eficiente, ou seja, exige alguém que tenha habilidades em entender e respeitar em falar com o outro, né? Eu já tive vários casos de afrontamentos dentro de evento e que a gente tem que preparar a nossa equipe para isso, né? Como é que é a lida de um convidado com assédio? Né? Olha, senhor, por gentileza, eu estou aqui para trabalho, né? O senhor está realmente me incomodando, está sendo constrangedor, e se posicionar, ser claro, olhar dentro do olho da pessoa, entendeu? Peço por gentileza que o senhor pare, como eu já sempre ensinei, as meninas, os meninos, enfim, e trazer um posicionamento que a pessoa vai falar, opa, peraí, né? E se o senhor incomodar, a gente vai ter que tomar medidas necessárias, né? E etc.
porque hoje eu tenho uma cláusula no meu contrato, por conta desse padrinho que importunou muito a minha equipe, que qualquer convidado que atrapalhe, que venha ser um fator impeditivo na realização do roteiro, na entrega do roteiro, ele é convidado a ser retirado do evento, e caso ele não aceite, é retirado de força maior. A minha noiva sabe disso desde a primeira conversa. Ah, mas é meu padrinho. Então, e eu fui muito claro com várias. Eu preciso entregar o meu trabalho, né? Eu tive um caso desse padrinho da história da gravata, que não ia ter gravata, isso já estava acordado com os noivos, não ia ter gravata, e ele chegou para mim, eu quero uma tesoura. Eu falei, para que você quer uma tesoura? O cara bêbado, né? Vai ter gravata. Eu falei, olha, o que eu combinei com o fulano e a Beltrana na última reunião é que não vai ter gravata, a não ser que ele mudou, eu não tô sabendo. Não, ele mudou, ele decidiu agora, o cara mala. E eu fui falar com o noivo, eu falei, então eu vou verificar com o noivo para confirmar essa informação, porque daí não é só a tesoura, né? Tem a gravata, eu preciso preparar um recipiente para colocar esse dinheiro, e etc. Embora eu acho gravata a coisa mais horrorosa apelativa, mas vamos lá. E aí eu cheguei para o noivo e falei, olha, né, não tem problema mudar de última hora, eu só preciso ser avisado, né, por alguém que realmente me contratou. E aí eu cheguei para o noivo, ele falou, Jaeder, eu não queria, mas os meus padrinhos estão pedindo muito, então eu vou passar a gravata. E aí ele ficou igual a guri pequeno. Eu te falei que ele, sabe, provocando, muito criança, muito moleque, e um cara de mais de 30 anos. E aí passou a gravata, né? Beleza, passou a gravata, terminou e tudo mais, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí a gravata tinha dado 14, 15 mil reais nesse evento. Na verdade, como os noivos já moravam juntos, existia um combinado entre os padrinhos de darem dinheiro. Por isso que queriam passar a gravata. Mas eu não vejo necessidade. Esse dinheiro podia ser depositado em conta, podia ser entregue para a gente, se fosse em espécie, a gente guardava, não tinha problema nenhum. Né? Se fosse juntado, que tinha dado todo esse valor, enfim. E aí ele ficou provocando a minha equipe, né? E aí ele veio com um bolo de dinheiro assim e quase esfregou no meu rosto, né? E aí, você não queria passar, tá vendo? Eu falei, meu amigo, não sou eu que não queria. O combinado foi em reunião isso. E aí ele virou as costas e mandou eu tomar naquele lugar. Né? O sangue ferveu, eu falei, meu Deus, eu não posso, né? Não satisfeito, eu fui à cozinha para falar com o maître na Copa para liberar alguma coisa na madrugada, pelo cronograma, eu acho que era o lanche, isso era umas 2 e pouco da manhã. Eu não me lembro agora exatamente o que era. Ele, não satisfeito, subiu no palco, pediu para a banda parar, o padrinho pediu para a banda parar, pegou o microfone e disse assim, então, a contragosto do cerimonial da festa, que não queria que a gente passasse a gravata, nós juntamos 14 mil reais. E eu falo que foi Deus que me tirou essa hora de dentro do salão. Porque se eu tivesse dentro do salão e visto essa situação, a gente ia ter problema. Eu falo que, assim, Deus, ele sabe e ele conhece todas as coisas. Porque, assim, eu não ia realmente me conter, eu ia tomar medidas, assim, que eu poderia talvez até estar, como diz outro, né? Eu não ia... E eu falo que eu saí, quem me contou foi a minha equipe depois que o evento acabou. Ele subiu no palco, não satisfeito, era amigo de uma galera da banda, e ele tomou o microfone e parou o show. E ele ainda foi reclamar com a noiva. Eu pedi uma reunião na segunda-feira com a noiva. Falei, olha, isso, entendeu? Eu não admito que maltrate a minha equipe, eu não admito que falte com respeito para comigo, né? Eu não brinco de fazer festa também, assim, eu lavei a noiva na segunda-feira. Ela veio me agradecendo. Falei bem assim, o seu convidado é um inconsequente, um delinquente, o seu convidado é um mal educado, né? E aí eu sei que tinha 3 outros eventos que ele estaria. E eu falei para as 3 noivas que ele era convidado. Eu falei, se houver um apontamento, eu dou o evento por entregue e executado, saio do seu casamento com todas as fotos, todos os vídeos que eu entreguei o seu evento, e ou é ele ou é a minha equipe dentro da festa. Porque eu não vou trabalhar com ninguém que está afrontando o meu trabalho, eu não vou trabalhar com ninguém que está realmente colocando a todo momento, humilhando, trazendo, né, em tom vexatório o meu trabalho. Eu não brinco de fazer festa e eu não vou admitir isso de um tipo de pessoa, de nenhum tipo de pessoa. Mas eu vi que era em tom provocativo justamente porque ele queria, né,
Então, hoje ele topa nas festas comigo, ele é uma figurinha carimbada de Rondonópolis, e é aquela história, eu não consigo dar nem boa noite, eu sinto muito, mas não vou mentir para vocês, sabe? É aquela história, minha equipe recebe, a hora que eu vejo, eu não consigo engolir, isso não foi digerido ainda, e eu falo para os 4 cantos, eu falo assim, e a partir desse evento, foi onde eu tive que mudar e colocar essa cláusula no meu contrato, né? De que realmente quem atrapalhar todo o andamento do evento, eu realmente não toleraria, tá bom? Bom, o bom atendimento vai muito além de tratar o cliente bem. Então, ter excelência demanda muito profissionalismo e esforço para entender de fato o que ele precisa. Isso desde a jornada daqui do planejamento até a entrega no grande dia, né? Então, hoje, o atual mercado exige que, além de satisfazer a necessidade do cliente, precisa criar um relacionamento para que haja confiança e fidelidade, né? E isso ocorre através do contato entre cliente e empresa, que vem, né? Ele se vê realizado com esse total engajamento. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo para a minha equipe, não dá mais para ter a venda pela venda propriamente dita, o atendimento só pelo atendimento, não, né? Existe realmente uma necessidade de satisfazer, e eu falo que exceder, como aquele vídeo da Disney que a gente viu, de ultrapassar todas as expectativas. E Philip Kotler traz isso numa frase que hoje não basta mais só satisfazer, é necessário que a gente exceda, né, encante o cliente. Então, esse encantamento muitas vezes se mostra no caos, naquilo que eu falei lá atrás, numa cola para cílios, no que a sua equipe der suporte e assistência. E essa frase do Walt Disney diz: o que quer que você faça, faça bem feito. Independente de quem, para quem seja, para qual nível de evento que você atende, né? Faça tão bem feito que as pessoas vão te ver fazendo, elas vão querer voltar e ver você fazendo de novo e eles vão trazer outros para mostrar o quanto bem você é bom naquilo que você faz. Então, eu acho essa frase formidável, porque é exatamente a realidade que a gente vive. Quantos de vocês já tiveram noivas que vieram de outros clientes? Hoje, né? Ontem eu vivi essa experiência. Né? Ela foi madrinha de um casamento, me ligou porque ela gostaria, né, de ter um orçamento do nosso trabalho, e é exatamente isso, né? É exatamente essa questão que a gente vem trazendo, né? Ou seja, faça, né, o máximo que você puder de bem feito para que as pessoas queiram, né? E aí o que acontece? Mas já esse bem feito dá um trabalho? Dá. Esse bem feito é fácil? Não é, né? Por quê? Porque a gente vive num mundo, gente, externado de desafios externos e internos. Hoje, eu, Jaéder, prefiro ter uma assistente cru, que não entende nada, do que muitas vezes ter alguém que já vem de uma outra empresa, que muitas vezes vem com vícios e aí fica fazendo comparações. Eu sei que tem muitos assessores que trocam assistentes, que emprestam para o outro. Eu conheço amigos assessores que trabalham no final de semana para um outro cerimonial porque é da amiga, está de folga, a amiga está doente. Tá tudo bem, eu não vejo problema nisso. Isso não é uma realidade do Mato Grosso, tá? Eu gostaria que tivesse essa maturidade, mas aqui o mercado não está maduro nesse nível. Eu sei que tem alguns estados que têm, né, esse formato. Eu conheço vários colegas que têm esse formato de trabalho. E tá tudo bem, e super funciona e dá certo, que muitas vezes tem um trabalho, inclusive, muito semelhante, eu não vou dizer igual, porque ninguém faz um trabalho igual, cada um tem as suas peculiaridades, as suas distinções, a sua maneira de conduzir, mas essa história dos desafios e das mudanças veio a pandemia para provar isso, né? Por mais que a gente esteja cansado, o momento mudou, né? E eu sempre trago isso na faculdade para os meus alunos sobre o mundo VUCA. O mundo VUCA, eu fiz até live sobre isso, é exatamente o quê? Isso foi trazido na época da Segunda Guerra sobre o mundo que a gente vive até hoje. VUCA é a inicial de 4 palavras, perdão, que retrata exatamente o quê? A volatilidade, a ambiguidade, a incerteza, né? Que é as 4 palavras que resumem, né? Volátil, ambíguo, incerto, e tem o 4,
que traz exatamente isso que a gente vive, né? Ou seja, a gente vive num mundo que muda o tempo todo, que é incerto o tempo todo, que é volátil o tempo todo, e que a todo momento existem o quê? Desafios e mudanças externos e internos. E que a gente precisa lidar com isso. Mas muitas vezes a gente tem medo de mudança, a nossa equipe tem medo, né? Jaeder, eu vou fazer um treinamento para a minha equipe. Será que eu vou dar conta? Claro que vai, você está se preparando para isso. Claro que você vai dar conta. Baseado naquilo que você acredita, nos princípios. Tragam os eventos que vocês tiveram como grandes lições e façam de laboratórios de estudo nos dias de imersão. Você traz toda a parte teórica, isso eu estou falando agora de estruturação, que é um conteúdo que nem está atinente aqui no curso, mas é algo que eu deixo de dica para vocês. Quais foram os eventos hoje da sua empresa que você consegue falar, Jaeder, que esse case para o meu negócio é fantástico, eu consigo disso tirar uma lição de aprendizado para ensinar a minha equipe. Então você relaciona, aí você traz vídeo, você traz foto, né? E aí você começa a estudar a realidade de cada evento que você teve, porque tem uma dor, né? Evento que é fora, evento em fazenda, que tem que acordar de madrugada, que é uma jornada exaustiva gigantesca. Eu sempre falo para minha equipe, né? Eu recebo, em média, eu recebo hoje em torno de 60, agora na pandemia desse ano, né? Sem ser do ano passado, de 2021, eu recebi em média, de janeiro até hoje, mais de 180 currículos. Eu não abri processo esse ano, por conta da pandemia, né? Os eventos estão muito pequenos, a equipe que a gente tem lá, mas eu tenho uma lista, eu criei um banco de talentos que a gente fala, de pessoas que têm interesse de trabalhar, né? E aí, o que a gente fez, na verdade? Essa preparação, a gente leva os cases reais de situações atípicas e adversas e conta toda a realidade nua e crua para eles. Olha, vocês vão se deparar com isso. São 14, 15 horas em pé. O pé vai doer, o joelho vai doer, a canela vai doer, a batata da perna vai doer. Mas a gente pensa em todo o bem-estar. As meninas só usam o salto até os atos protocolares. Caiu a luz, começou a pista de dança, é sapatilha para as meninas, pensando no bem-estar. Tem menina que quer ficar de salto até o final, porque fala, Jaeder, sapatilha dói meu pé, isso varia muito de mulher para mulher. E aí a gente tem todo esse cuidado com o bem-estar delas, né? Então tem esse cuidado. Ou seja, hoje, casamentos diurnos, os meninos não usam terno, porque é impossível fazer um casamento 10 horas da manhã no calor do Mato Grosso de 43 graus, de 42 graus. Sábado mesmo tem casamento na Chapada, tudo bem que agora é inverno, embora o Mato Grosso tenha pseudo-inverno, na minha opinião, né? O inverno de sábado está prevendo 22 graus, que pra gente não é frio, né? Tipo, tá, né? Enfim, tá frio pra gente. Começa nos 17, quem está acostumado com 43, 17 está caindo neve, né? Eu sei que 17 em alguns estados é normal, mas aqui 17, mas na Chapada chega a fazer 4, 5 graus, né? De neblinar tudo, de fechar tudo e tudo mais, o tempo. E eu preparo ele, gente, tem a possibilidade de estar frio, então levem roupa, a gente muda o uniforme, é uniforme mais compridos, então... por conta tem mosquito, repelente para eles, para os convidados, porque é isso. Eu preciso externar isso na minha equipe para que a minha equipe externe isso para os convidados. É a forma como eles são tratados, é como eles irão tratar quem a gente precisa receber num evento de um cliente nosso. Então, parece que, né, o caminho trilhado é mais fácil. E a gente fala, não, para que investir nisso? Esse treinamento requer custo? Requer custo. Mas vocês vão ver diferença porque eu tenho depoimentos reais de colegas que falaram, Jaeder, depois que eu fiz mudou assim 80%, 90%, 200%. E eu fico muito feliz. E eu quero ouvir esses feedbacks de vocês. Quando vocês fizerem, eu faço questão que vocês me mandem. Jaeder, fiz seu curso com a êxito, tal. Me manda porque eu quero saber como é que foi, né? E aí a primeira coisa, não tem como falar de olhar para o outro, de preparar o outro, de capacitar o outro, de apontar no outro que ele tem que melhorar, sem falar e mostrar também o que ele tem de bom, sem falar disso aqui. A gente entra agora em relações interpessoais, que é exatamente o seguinte, às vezes eu ouço assim, olha, é uma excelente assessora,
domina de protocolo, de cerimonial, de etiqueta, tem uma técnica, faz checklist maravilhosamente bem, mas é uma porta, é uma grossa, é um grosso, é um estúpido, é uma estúpida. Tenho certeza que vocês não conhecem ninguém assim. Isso não vale só para cerimonial. Tem buffet assim, tem banqueteiro, tem chefe, tem fotógrafo, tem videomaker, tem tudo, decorador. Vamos falar a verdade. Às vezes o cara é fantástico no que ele faz, mas ele é péssimo de relacionamento. Ele é péssimo da lida com o outro, ele é péssimo em lidar com o outro. E aí o grande segredo é isso aqui. Relacionamento interpessoal. Como é que eu lido com o outro? E aí, como é que eu não vou falar de relacionamento interpessoal se para construir um evento, para entregar um evento, para executar um evento, eu trabalho o tempo todo em equipe? Vocês sabem por que o nosso mercado está sofrendo tanto em retornar? Isso é um dos apontamentos que eu vejo e olho e percebo. A gente sabe que essa história de convidar a usar máscara é uma coisa muito delicada. Mas o nosso setor tem sofrido tanto porque a essência da nossa atividade é aglomerar. Para produzir um evento, gente, tem que aglomerar. Junta cerimonial, junta decorador, junta buffet, junta caminhão, junta montador, junta logística, tudo é aglomerar. Às vezes você tem 200 pessoas trabalhando, é garçom, é montador, é entregador, é doceira, é cake designer, é vale, tudo é aglomerar em evento, não tem como. A essência da atividade é aglomeração. E aí a gente teve que fazer o quê? Mudanças de comportamento para o quê? Minimizar essa aglomeração. Que aglomerar vai, de qualquer jeito. Depois que o convidado beber o primeiro copo de uísque, meu bem, você falar que ele tem que ficar de máscara, dançar de máscara, não vai rolar, né? Não vamos ser hipócrita, não vai rolar. Ou seja, e aí a gente tem que ter essa lida, né? Ou seja, como é que para eu poder trabalhar bem com o outro, eu preciso me conhecer. Então, entende a linha tênue do curso? Para eu poder apontar e dizer que eu posso preparar e capacitar o meu colaborador, o meu assistente, eu preciso saber como é que está tudo aqui em mim. Eu sei trabalhar bem com o outro? Eu sei trabalhar bem em equipe? Às vezes eu tenho que pegar buffet e decorador e falar, então, vamos ver quem que o ego é maior para eu estourar, né? Porque ego inflado é princípio de decadência. Em quem que a gente vai melhorar tudo isso? Em quem que a gente vai conseguir fazer com que um ceda? Porque o que eu sempre falo que às vezes eu vejo o assessor, inclusive, pondo dificuldade. O assessor tem um papel de fazer o papel do chato. Na verdade, não é isso. Eu pego no pé de colaborador quando ele não me entrega o que ele prometeu. Ou quando ele me entrega as coisas mal feitas. Aí eu pego no pé. É o castiçal da decoração que está todo sujo. Quantas vezes eu já limpei espelho? Eu ando na minha Tupperware com vidrex e papel, jornal. Porque às vezes eu chego na porta do salão, tá tudo embaçado. De manhã, à tarde, à noite, porque todo mundo põe a mão. E eu falo, como é que eu vou receber? Aí a luz decorativa batendo aquilo tudo embaçado. E eu tenho problema, né? Eu, Éder, não consigo. Aí eu já falei assim, mas você coloca a sua equipe para fazer isso? Eu falei, eu já falei muitas vezes com o espaço, com o dono, né? Muitas vezes. Quantas vezes? Por quê? Porque o meu comprometimento é com o todo. Não é que eu tô ali só para isso. Eu não consigo, Éder, não consigo olhar dessa forma. É o meu nome que está em jogo. Então eu penso no geral. Imagina, primeiro que tem uma expectativa com o evento, com o nosso trabalho. E eu me coloco total no lugar do cliente. Eu não queria chegar numa festa minha e pegar uma vidraça toda cheia de dedo, marcada, né? Mas é responsabilidade do local. Eu também acho que é. Às vezes o local lava, só que aí no processo de montagem, o montador põe a mão, não sei quem põe a mão, suja tudo de novo. Aí, às vezes, o espaço não vai limpar de volta. Eu tive isso sexta-feira, por exemplo. E eu cheguei e falei, não, vamos limpar, vamos passar vidrex e tem que estar impecável. Espelho, vidro, quantas vezes? Espelho torto. E eu vou lá e mexo, né? Às vezes, na montagem, tem decorador que não aceita. Eu espero ele virar as costas, eu vou lá e mudo e mexo. Quantas vezes eu já fiz isso? Para a gente evitar estresse, para a gente evitar dissabor, para a gente evitar confronto, né? E às vezes decorador quer enfiar tipo, um mundo de mobília dentro de uma festa e ferra com a logística da equipe, do garçom, dos atendimentos, e aí a gente muda tudo isso. Então a primeira coisa é por que
realmente eu preciso trabalhar esse eu. Então, a primeira pergunta é, como trabalhar bem com os outros? Talvez eu sou um excelente profissional na técnica, mas eu sou péssimo em lidar com o outro. Eu domino do que eu faço, mas às vezes o meu domínio é tão grande, tão absurdo, o meu excesso de confiança é tão grande que eu acabo humilhando o outro. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, por que os outros não conseguem ver o que eu vejo? Eu sei que talvez despertar esse olhar apurado na equipe é muito difícil. Eu falo que um dos feelings mais difíceis, feeling, tino, sensibilidade, sensatez, de achar e de encontrar gente que consiga ter um olhar emergencial, que enxergue o problema antes dele acontecer. Se você tem alguém na sua equipe, é só cuide pro resto da tua vida. Porque é um dos perfis mais difíceis de encontrar e um dos perfis mais difíceis de desenvolver alguém na minha equipe. Eu tenho 63 freelancers. Eu tenho uma pessoa com esse perfil. Uma. E não é 100%. Eu vou dizer que é uns 60%. Por quê? Porque, na verdade, eu induzo. Às vezes, eu tenho um serviço de boas-vindas numa cerimônia, o convidado está bebendo água no copo e ele termina de beber água. E aí ele está assim, ó, olhando para lá e para cá, procurando um lixo. Eu falo para minha equipe, gente, convidado que está olhando para um lado e para o outro, ele precisa de ajuda. O corpo dele está falando, me ajuda, socorre eu. E aí eu quero chegar onde eu quero, né, onde eu quero trazer para vocês. Por que eu estudo tanto essa parte de comportamento humano? É justamente para entender essa dinâmica de que, às vezes, o convidado não vai falar, mas o corpo dele reage de uma forma que eu vou conseguir dar uma solução para o problema. Né? E aí, às vezes, você vai dizer, Jaeder, a minha equipe não entende com clareza as minhas intenções, de onde eu quero chegar. Por quê? Como é que você está passando isso? Melhor, como é que você tem passado isso para eles? Né? E por que os outros complicam tudo? Talvez isso é um olhar seu, uma ótica sua. Talvez você vai dizer, eu realmente não consigo, o pessoal é muito complicado e tudo mais, e aí você vai falar, meu Deus do céu, por que as pessoas dificultam tanto as coisas? Então, a primeira coisa, para a gente desenvolver relacionamento interpessoal, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu preciso primeiro me conhecer para eu falar agora, vamos trabalhar e desenvolver. Isso aqui é o significado universal. Aonde é que você chegar, em qualquer lugar, onde é quer que você chega, que você chegar, o sorriso sempre vai ser universal. Independente do idioma, da crença, da religião, eu sempre falo isso para minha equipe. Então, a história do boa noite, do seja bem-vindo, é muito importante. Eu brinco com eles que até para falar não, a gente tem que falar não sorrindo, né? A mesa de doce está liberada? Não, não está agora, vai ter um momento para isso, já já a gente vai liberar, né? A gente criou táticas, inclusive, que é essa história de mesa de doce por conta das crianças. Hoje a gente espalha doces pelos lounges para não ter doce só na mesa, porque quem quiser comer doce antes, come lá do lounge, mas a mesa vai ficar intacta. Foi uma alternativa que nós achamos. As copeiras que cuidam da mesa de doces, então a gente coloca 3, 4 sabores espalhados pela festa, em bancadas, em mesinhas, em balcões, ou seja, porque aquela história, na minha opinião, eu acho que a gente não tem que pôr regra nessa história de alimentação também, né? Quem quiser comer doce, depois comer sal, vice-versa, deixa as pessoas livres, mas eu preciso da mesa arrumadinha para os noivos tirarem foto, debutante, etc. E aí, essa frase do Dali, né? Ao lidar com pessoas, lembre-se que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais. Então, olha o cuidado. O cuidado no tom da voz, o cuidado da maneira do corpo, o cuidado da forma como você vai abordar. O cuidado que a gente tem que ter, né? A gente está lidando com gente muitas vezes imbuídas por bebida, né? Vão estar realmente talvez um pouco mais alteradas, mas olha a importância disso, né? Dentro do processo organizacional de uma festa. E aí, Jaeder, como que a gente desenvolve isso então? Então a primeira coisa é um processo, né? Através de uma competência interpessoal. Isso ocorre naturalmente a partir do quê? Da convivência social. E a gente tem um grande cenário para isso, que são o quê? Os fornecedores, os nossos clientes. Como é que a gente pode melhorar esse desenvolvimento? Como é que a gente pode aperfeiçoar isso? Então, a primeira coisa, o foco da atenção nas empresas. Quais são as deficiências nesse processo?
Quem na sua equipe hoje, que você tem, que talvez você vai dizer, já Éder, é um excelente, mas é uma pessoa seca, é uma pessoa grossa, é uma pessoa ríspida, precisa melhorar nisso, precisa melhorar nesse aspecto. Como é que você vai começar a fazer o desenho desse realmente feedback que vocês vão dar para eles, desse diagnóstico, né? Muitas vezes de dizer o que não vai agradar ou que talvez vai deixar, mas você precisa dizer, né? Com todo cuidado, com todo respeito. Por quê? Para trabalhar, falar, pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Por isso que dentro a gente vai ver a parte de como funciona o processo de seleção das equipes. Eu vou trazer para vocês os modelos que a gente utiliza dentro do curso, que é exatamente para vocês verem que tanto os assistentes como a empresa têm oportunidades em comum de fazer a seleção e que eles se sintam à vontade para falar não e sim, e que vocês também. Olha, a gente realmente percebeu, como eu já tive vários casos, de gente que tentou, porque dentro do curso que a gente faz, isso é uma dica que eu deixo para vocês, a gente coloca psicólogos e analistas comportamentais a paisano para ver a reação dos cursistas, para ver como é que eles vão se desenvolver, como é que vai ser a reação dos comandos que a gente vai dar, para detectar quem tem perfil de liderança quando a gente manda fazer uma atividade em grupo, né? Então, quem que vai tomar a iniciativa? Opa, isso é um ponto para uma possível liderança, né? Quem que a gente vai fazer das situações, como que eles vão se sair? Que a gente coloca muitas vezes simulações de situações. Então, tudo isso é para desenvolver neles. Então, o exemplo é exatamente esse. Um profissional que tecnicamente é muito bom e que recebe uma promoção e passa a ser líder da equipe. Então, se ele não está preparado para lidar com pessoas, ele pode ter dificuldade na condução, na distribuição de tarefas, no acompanhamento das atividades e na cobrança de resultados. E é aonde eu quero chegar. Nós, assessores, muitas vezes, não tivemos essa preparação. E é uma outra dica que eu deixo para vocês. Tudo que vocês puderem fazer de formações voltada para a área de gestão de pessoas, façam. Já você está puxando sardinha porque você é professor da área. Não. Quando a gente lida com a noiva, com a debutante, com o noivo, são seres humanos. Quando a gente lida com um colaborador, com uma equipe, são seres humanos. Quando a gente lida com um fornecedor, são seres humanos. Tudo é cercado de gente. Como é que você não vai entender de comportamento? Como é que você não vai entender da lida com o outro? É impossível. A gente precisa entender para que você consiga explorar e captar, e explorar, quando eu falo no bom sentido da palavra, o melhor de todo mundo, né? Explorar o melhor de todo mundo nesse sentido. Ou seja, o quanto é importante a gente lidar com tudo isso, né? O quanto é importante a gente trabalhar dessa forma. Por quê? Gente, eu acho que deu uma queda de energia aqui, mas tem bateria no meu computador. Acho que eles estão arrumando aqui. Vou só mandar uma mensagem aqui rapidinho. Bom, e aí o que acontece? A gente também precisa entender, né, sobre o quê? Essa frase do Peter Drucker, que é sensacional, que diz o seguinte: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas. Quando você vai fazer um recrutamento lá na sua empresa, né, no seu escritório, você fala o quê? E diz o quê? Né? Eu quero gente proativa, eu quero gente que seja comunicativa. O que é ser comunicativo? Falar pelos cotovelos? É ser assertivo e falar muito bem? Né? O que é ser comunicativo? Então, como que é essa lida, né, das competências que é importante para você? Então, tudo isso a gente precisa entender e vislumbrar. Por quê? Para a gente saber exatamente quem é que a gente está trazendo para o nosso negócio. Então, as pessoas, elas são contratadas muitas vezes por essas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos, né?
Porque, não se relaciona bem, ou sei lá, a pessoa é difícil, ou a pessoa confundir as coisas, como eu já tive início de relacionamentos e que não podia ter esse tipo de situação dentro da empresa, hoje não é permitido, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas são contratadas porque às vezes elas sabem receber, elas sabem se comunicar, mas elas são demitidas pela forma como elas empregam essas habilidades no seu dia a dia, que são através dos comportamentos. Ou seja, isso é de extrema importância, né? Isso é de extrema importância. Gente, vocês vão só dar minha licença um pouquinho, só para eu poder resolver essa questão da luz, senão vai ficar ruim para vocês, tá bom? Só vou resolver aqui, porque senão vai ficar ruim para vocês, vocês vão ficar me vendo no escuro. Pronto, resolvi. Vera, agora que eu tô vendo o chat de vocês que tá aparecendo para mim. Sempre tenho sem noção, tive uma situação desagradável, também conversei com os noivos. Dos padrinhos, agora que eu tô vendo as mensagens de vocês aqui, né? Peraí, Priscila, como você faz para padronizar o uniforme? Nossa, gente, agora que chegou, vou respondendo vocês. Como é que você faz para padronizar o uniforme se você não tiver uma equipe fixa, é o preço do uniforme quem paga? Vamos lá. Priscila, geralmente, hoje eu tenho uma equipe fixa de 18 ou 20 na minha equipe principal. E aí, treinado 63, que eu falo que é primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão. São 4 equipes acima de 20, de 15 convidados, né? E de 20 integrantes da equipe. E aí, o que acontece? Todos esses uniformes são uniformes que a gente traz um modelo padrão que se encaixa e se adapta a qualquer e é ajustável aos corpos, né? Aos tamanhos. E a gente tem uma série de P, M, G e etc. Mas quem paga, geralmente, isso tudo começou com uma história de uma noiva que queria um uniforme exclusivo para a equipe dela, para a equipe no dia do casamento dela. E a gente foi fomentando isso nos clientes. Então, hoje, quando o cliente fala, eu quero uniforme, isso é uma realidade que a gente trouxe para o mercado. E aí, o cliente fala assim, eu quero fazer uma coisa diferenciada, como eu já tive noivo que falou, eu não quero nada do que você tem, né? Eu quero uma coisa exclusiva para o meu casamento, tudo bem? E aí a gente vai orçar, vai cotar e vai passar o orçamento disso. Então, geralmente é o cliente que paga, dependendo da situação, o cliente paga 70 e eu pago 30 para ficar com o modelo do uniforme. E aí isso fica para a gente, né? Na verdade, 99% dos casos ficaram para a gente. Eu tive uma situação que a noiva quis levar, porque ela queria guardar de recordação, cada louco com as suas manias, e a gente vai respeitar coisas da vida. Mas é basicamente isso, né? Então, hoje a gente tem esse acervo e geralmente é o cliente que paga. Os meninos, como é eterno, então cada um acaba tendo o seu. A gente dá gravata, dá camisa, essas coisas todas, né? A gente resolve dessa maneira e aí administra e dá tudo certo. Então, essa é a forma que a gente faz. A gente vai falar dessa questão de uniforme amanhã. Amanhã a gente vai ter um módulo só para falar disso, inclusive, sobre uniformes de equipe, né? A gente vai falar o que é aceitável, o que não é, nada relacionado à cor, tá? Mas a modelo que muitas vezes prejudica, muito curto, com muito decote,
coisas muito chamativas, coisas muito volumosas. Então, a não ser que seja uma exigência do cliente mesmo, mas caso contrário, a gente realmente vai ter esse cuidado nesse sentido, tá bom? Agora que chegaram todos os chats de vocês para mim. Vamos seguindo. Tem muita gente de mal para a vida, muita, mas essa ideia da cláusula é bem legal, tá? Vamos lá, desenvolvimento interpessoal. Vou só diminuir um pouquinho a tela do chat aqui, para ficar melhor, para não aparecer para vocês aqui. Pri, você irá falar também sobre quantas pessoas? Sim, vai ter um módulo só disso, tá bom, Pri? Fica tranquila. Função, quantas pessoas por convidado, o organograma, como é que funciona, vai ter tudo isso, fica tranquilo, tá? A gente vai falar sobre mesa redonda, vestir, trajar e uniformizar, a gente vai falar sobre quais são os módulos que podem compor a apostila para o treinamento da equipe de vocês, ou seja, a partir de onde o recepcionista vai, ele precisa entender onde começa o evento. Então, não é só chegar lá na hora, ele precisa entender um pouquinho antes. Então, eu vou trazer alguns tópicos que eu, Jaéder, considero importante para essa preparação e para que eles entendam daí, tá bom? Vai ter tudo isso sim. Bom, dentro de desenvolvimento pessoal, a gente traz, né, no meio organizacional, tanto na administração como no RH, eu gosto de trazer isso muito para a gente, tem a questão sobre o desenvolvimento interpessoal, que é, na verdade, o quê? As 3 habilidades que a gente precisa ter, que são super famosas, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o CHA, comportamentos, habilidades e atitudes. Quem estudou administração, quem estudou RH, talvez contábeis, a própria psicologia, quem já fez curso sobre gestão, quem já fez curso sobre relacionamento interpessoal, com certeza já deve ter estudado alguma coisa nesse sentido. O CHA é super famoso, né? É um estudo que a gente vê há bastante tempo e isso aqui se aplica muito no nosso universo. Ou seja, o quanto é importante a gente dominar dessa ferramenta, que é o conhecimento, ter o saber, saber as habilidades de como fazer e as atitudes, que é o querer fazer. Então, sem isso aqui, a gente não consegue desenvolver esse relacionamento interpessoal. Primeira coisa, eu preciso o quê? Absorver, né? Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são informações. Isso só se torna conhecimento na vida de vocês a partir do momento que vocês pegam aquilo que faz sentido para a vida e para a empresa de vocês e começam a colocar em prática. Aí é conhecimento, porque eu estou colocando em prática aquilo que eu ouvi, aquilo que eu escrevi, né? Essas informações e transformo realmente numa forma que geram soluções para a minha empresa e para a minha equipe. A habilidade é o domínio, é a artimanha, é a expertise que você tem de saber executar, né? É o know-how propriamente dito. E as atitudes é o quê? É o querer, né? Vontade, desejo, vou fazer e tudo mais. Então tem um videozinho sobre dicas de comportamento que é super legal, que eu vou deixar aqui para vocês. Tem uns vídeos super legais de gestão, depois vocês podem até assistir e ver, que é dicas rápidas que vocês podem até mandar no grupo da equipe de vocês, né? Essa importância de valorizar. Então, eu sempre digo isso, o importante dentro da equipe não é gerar competição, sim competitividade, porque é diferente, né? Ou seja, a gente precisa trazer isso de uma forma muito mais harmoniosa dentro do negócio. E aí,
vem a questão da autoliderança e da arte de encantar convidados. Quando a gente fala desse assunto, essa questão da autoliderança, que a gente traz, que vem vinculada do relacionamento interpessoal, sobre o próprio autodesenvolvimento propriamente dito, é o primeiro passo para a gente propagar isso, para que a nossa equipe faça esse papel de encantamento lá na prática, né? Eu falo muito mais do dia, porque eu não sei se são todos os assessores que têm colaboradores no escritório, se tem assessores que tem gente que né, acompanha todos os dias. Às vezes fala, não, Jair, a gente só tem freelance mesmo, e no escritório é só eu atendo na minha casa, ou eu atendo, não, tem um local de atendimento e tudo mais. Então, isso é de extrema importância quando a gente fala sobre essa questão, né, de como. O primeiro passo para a gente desenvolver isso é olhar para dentro de si mesmo, né? O que eu tenho para melhorar? Eu sou uma pessoa centralizadora? Eu sou uma pessoa mandona? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de aceitar opiniões divergentes? A sua equipe hoje estaria preparada para fazer uma reunião de feedback 360, onde todos dão feedback para todos? Você, enquanto gestor e cerimonialista, então olha o tanto de coisa que muitas vezes a gente precisa melhorar. Isso aqui vocês vão fazer sozinhos, né? Porque em dupla não dá para, a gente não vai fazer, até por conta de questão de tempo. Mas vocês vão fazer quais são, né, os pontos bons e ruins de vocês. E vão escrever 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, né, de vocês, para que vocês, então, vejam, né, o que tem, o que precisa, o que pode melhorar, o que tem a melhorar e o que já tem de bom. Porque a gente vai trabalhar com o que tem de bom, a gente previne e melhora cada vez mais, e o que precisa, às vezes, de ruim, a gente precisa melhorar. Jair, eu sou extremamente centralizador, tenho dificuldade de ouvir o outro, né? A gente tem um exercício, inclusive vocês podem colocar para a equipe de vocês, isso aqui vocês vão fazer com a equipe de vocês em duplas, para que eles façam, né, um do outro. O que você vê em fulano que tem 3 características positivas e 3 características que podem ser melhoradas? Não coloca negativas, não, né? Coloquem que pode ser melhoradas, que precisam ser melhoradas. A gente muda a forma de ver isso. Então, isso é muito bacana. E aí vocês vão fazer com que eles se percebam. E fulano, e Beltrano, né? Porque geralmente eles vão se juntar por afinidade. Então, vai ter uma certa abertura para falar, né? Vai ter uma certa... E aí você vai preparando eles para abrir, né? Para esse olhar mais sistêmico do todo, do micro ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal. E mostrar para eles que esse benefício, né, que vocês podem fazer com vocês agora, para eles, né? O que é bom? Como é que a gente, quando a gente faz isso da autoliderança, o que a gente pode ver de bom? Então, melhora os relacionamentos, diminui o estresse, o aumento da felicidade, a resiliência, a sensação de conquista, ou seja, o que você tira de bom de benefícios pessoais? E os benefícios organizacionais, né? Mais criatividade e inovação, decisões melhores e mais rápidas, força de trabalho engajada, melhora na definição dos objetivos e resultados, esforços colaborativos em grupo, ou seja, o que você tem de bom em grupo, em equipe e tudo mais. Então, isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente mostra para a equipe várias coisas que pode ser melhorado e que tem como ser melhorado, né? E aí eu sempre digo para eles o seguinte: o único limite que a gente tem é da mente. São aqueles que você acredita ter, que você pode melhorar cada vez mais, né? Ou seja, a base da autoliderança se chama o que? A disciplina. É o primeiro passo para querer, porque principalmente é dedicar o tempo para pensar em si, né? Não é natural todos os dias. Ainda mais no nosso trabalho, que a gente pensa no outro o tempo inteiro, no outro. Então, a nossa dinâmica de vida, né, nos envolve, né, de uma maneira que se a gente precisa estar firme para dedicar a nós mesmos, para que a gente se discipline e que a gente tenha autoliderança para a gente ir trabalhando todos esses quesitos e essas questões da nossa vida. Ou seja, essa base é extremamente importante para que a gente consiga, então,
trazer o quê? Essas novas habilidades e essas novas competências. Ou seja, e a matriz dessa autoliderança é onde vocês vão se desenvolver. O aprendizado contínuo, as falhas, a melhoria e o sucesso. Então, quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Hoje, né? Quem é fulano cerimonialista, Beltrana cerimonialista? Quem é? Né? Como é que eu desenvolvo isso? E eu realmente tenho essa capacidade de melhorar? Claro que tem. Né? Eu digo que cada curso, cada formação que a gente está, cada turma que a gente tem, é porque são pessoas que estão na busca de melhoria. Para você, para a empresa, para a vida, para o teu negócio. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Num mundo volátil, incerto, ambíguo, né, que muda o tempo todo, ou seja, a gente precisa cada vez mais trazer isso à tona, né? Exatamente, Adriana, é ferramenta da administração, né? E o quanto isso agrega, né, no nosso processo de jornada de autodesenvolvimento. Ou seja, e tudo isso, gente, o mais bacana é que trazer esse nível de treinamento para a equipe de vocês, o colaborador de vocês vai ver o quanto ele é valorizado dentro de todo o processo, né? Porque ele vai falar, caramba, né? Eu só sou um freelancer, eu estou recebendo esse tipo de capacitação, e eu estou recebendo esse tipo de treinamento, e eu estou recebendo esse, né? Por quê? Porque ele vai levar isso para a vida, para outras coisas, ele vai levar isso para diversas situações que ele pode aplicar na rotina, no trabalho, ou seja, em outras circunstâncias da vida dele, em outras esferas, na verdade. E aí começa o poder de transformação. Eu adoro essa foto, acho essa foto formidável, né? Que é o processo de dentro para fora. Então, como é que você está hoje, como você quer estar amanhã? Como é que a sua equipe está hoje, como é que você deseja a equipe amanhã? Se hoje, em uma palavra, eu perguntasse para vocês uma palavra que resumisse como é que vocês desejam que a equipe de vocês esteja no futuro, escrevam aí para mim, no chat. Vamos lá, todo mundo, fazendo um favor. Como é que vocês, em uma palavra, como é que vocês gostariam que a equipe de vocês estivessem depois de tudo isso que a gente vai conversar, depois de tudo isso que vocês pretendem implementar, né? Estão na iminência, o que vocês realmente pretendem, né? Ou seja, o que vocês consideram importante para o futuro do que vocês veem, querem ver de melhoria na equipe de vocês, né? Pode ser em uma palavra, que vocês consigam falar, Jaeder, isso aqui para mim é um fator crucial para a minha equipe, que no futuro eu quero que essa situação ou essa área dentro da minha equipe esteja bem desenvolvida, esteja bem evoluída. Vamos lá. Alguém aí se candidata a colocar. Alguém pensa em uma palavra. Vou dizer assim, não, Jaeder, é muitas, né? Mas pensam aí. Postura e atenção aos detalhes. O atenção aos detalhes é uma coisa que é mais preparada, sabendo lidar com tudo que pode acontecer. Bom, tudo isso que vocês estão me trazendo, essas duas situações, são coisas que realmente a gente vai abordar, compromisso e competência na área de atendimentos. Legal. São coisas que a gente vai ver ao longo desses 2 dias, que eu acredito que supra tudo que vocês precisam, agilidade, compromisso, competência e evolução. Exatamente. Então, tudo isso tem que partir daquilo que vocês almejam, mas que isso precisa partir de nós, né? Que vocês abram o caminho para isso, competências e habilidades. Show! Esse exatamente o caminho, né? Do que vocês... Por quê? Porque isso são dores que hoje vocês têm, são situações que vocês têm, né? E que vocês querem que elas andem, que elas evoluem, que elas passem por esse processo realmente qualificada, evoluída pessoal e profissionalmente. Quero que estejamos em sintonia, sabendo lidar com todos os detalhes de um evento, comprometimento e agilidade. Show de bola. Bom, agilidade, comprometimento apareceu muito, evolução também apareceu muito, né? Detalhes também, ou seja, a gente percebe que as dores são muito parecidas, né? A gente vê isso muito claro quando vocês me retratam. Então, isso é legal porque são situações que a gente realmente pretende trazer aqui para que vocês possam trabalhar. Mas aí vem aquela história, né? Jaeder, esse processo
exige, né? Ah, é limitado, é difícil, aí vem a história do mas, né? Mas será que vai dar certo? Mas será que vai funcionar? Mas será que vai acontecer? Mas será que a minha equipe vai receber isso de forma positiva, Jaeder? Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês. Dessa palavra que vocês estão vendo, o A está em destaque aí justamente por isso, né? Esquecem o M, esquecem o S e vamos realmente ter atitude em cima disso. Por que a gente muitas vezes nos limita? Porque a gente, às vezes, tem medo, né, de mexer no que está dando certo, de mexer naquilo que funciona. E aí são as crenças. E as crenças, ela têm um poder de influência muito grande nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né? E aí aquela história, tem as crenças de pertencimento, tem as crenças que limitam, tem as crenças que te colocam para cima, né, as positivas. E se você acredita que você pode, você faz. E se você acredita que você não pode, vai ser mais difícil, né? Então, o que é que te limita? Como é que a gente adquire as nossas crenças? Isso não tem nada a ver só com religião, não tem nada a ver naquilo que você acredita e tudo mais. Mas as crenças são experiências pregressas da nossa infância, né? Imagina uma criança que cresceu a vida toda e a mãe falando que ela era burra, que ela era incompetente, que ela não dava conta e que ela é uma pessoa que não é capaz. Ela vai crescer um ser humano como? Como que ela vai crescer? Um ser humano completamente, exatamente, um ser humano completamente frustrado, inseguro, um ser humano completamente que não confia nele nem nas pessoas, né? E a gente adquire todos os dias, né? Através dos nossos pais, da educação que a gente recebeu, da nossa escola, da cultura, da comunidade, da sociedade, da experiência, da leitura, da religião, da educação, do meio que você está inserido, né? Então é aquela história, por que muitas vezes uma criança tem trauma de piscina? Porque quando ela é criança, ela foi jogada e se afogou. Então a crença que ela tem é que toda vez que ela vai para uma piscina, tem gente que não entra, só olha. Porque se afogou, porque não sabe nadar, porque sempre vai ter alguma história lá atrás, né? E aquilo eu brinco que é o que está escondido na caverna, lá dentro. As pessoas têm medo. Então, mesmo adultos, a gente adquire crenças todos os dias. Todos os dias nós continuamos adquirindo novas crenças. Todos os dias a gente continua adquirindo novas experiências. E com base nisso, a gente vai o quê? Desenvolvendo novas coisas que a gente muitas vezes coloca na nossa cabeça, que nos limitam, né? Exatamente, crenças sabotadoras. Ou seja, e aí vem as crenças o quê? As negativas, que geram o quê? Medo, dificuldade, bloqueia as ações, paralisa, impede, retarda, né? No sentido de atingir seus objetivos. Eu acho que eu não sou capaz, Jaeder, eu acho que eu não vou dar conta, eu não sou inteligente, eu não tenho experiência. E eu falo, vai lá e faz, você consegue, né? E isso, muitas vezes, a gente precisa mostrar para a nossa equipe. Às vezes você vai ter agora a situação que eu falei lá no começo da manhã, a situação de ter 2 eventos. Como que eu vou preparar a minha equipe? Aqui, ó. Eles não vão dar conta. Claro que vão. Treina, capacita, ensina, coloca para participar de reunião final com o cliente, reunião paralela, parcial, do jeito que você conduz a sua assessoria. Vai ter 2 eventos, a partir de hoje apresenta. Fulano, Beltrano é nossa coordenadora, é quem vai estar com vocês no dia do evento, tal e tudo mais. Você precisa ampliar, precisa crescer. Não, Jaeder, a minha ideia não é ter 2 por dia, a minha ideia é fazer 1 por dia. Bom, é um direito seu, tá tudo certo, vamos seguir. Mas agora veio esse cenário, onde tem um monte de data, o quê? Encavalada uma na outra. A gente está vivendo uma demanda reprimida. Imagina a gente entregando evento em 2022 de 20 de 21. Ou pelo menos parte de 20 e parte de 21. Né? Porque muitos remodelaram, diminuíram, alguns cancelaram. Ou seja, tudo isso, na verdade, vem, né, no sentido de que, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E aí tem a frase do Fernando Pessoa e do Zora Viana, que eu acho formidáveis. A crença limitadora, eu não sou nada, eu nunca serei nada, eu não posso querer ser nada, a parte disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou seja, uma pessoa que tem desejo de tudo, mas tem medo de tudo ao mesmo tempo.
E aí a crença impulsionadora positiva, né? Eu sou tudo, eu serei tudo, eu posso querer ser mais, por isso eu tenho em mim coragem. E medo, nunca mais. Que dá cara para bater. Eu falo que o que a gente está ralando nessa pandemia, mentalmente, psicologicamente falando, do tanto que a gente está tendo que dar suporte. O nosso papel, gente, de assessor nunca foi tão importante na história. A gente, quantos clientes que a gente falou, não cancela, segura a onda, vai dar certo. E a gente nem sabe se vai dar certo. A gente tem esperança que vai. Mas a gente não sabe exatamente quando. A gente sabe que vai dar em algum momento certo. Que as coisas vão voltar. Né? Mas a gente não sabe. O risco de fazer um evento na pandemia, tem um risco? Tem. Né? Ou seja, e aí a gente está ali otimista. Né? Não, vai dar certo, vai funcionar, vai acontecer. E aí, aqui tem a crença do ser, do fazer e do ter. A crença do ser é de identidade, é quem sou eu, é o valor próprio. Quem é você? A do fazer é a crença da capacidade, eu posso fazer. E a do ter é do merecimento, eu mereço. Mereço descansar, mereço isso, mereço aquilo. Mereço realmente ter uma equipe preparada e estruturada. Né? A minha equipe merece receber um treinamento de ponta, ou seja, e trazer isso para eles. Então aqui vem o pilar dentro dessas crenças, do ser, do fazer e do ter. A identidade do que se refere a quem você é. Quem é, né? A Terciane, pessoa profissional, cerimonialista, e como que é? Né? A do fazer, qual é a capacidade que você tem de entrega? Ah, Jéder, eu tenho capacidade de um evento, de 2 eventos. Não, Jéder, eu tenho capacidade de 3. Eu tenho equipe para isso. E a do ter é do merecimento, né? Do que você realmente... Não, você merece. Você está aqui é porque você merece. Porque você trabalhou, porque você se preparou, mesmo num cenário atípico, vocês estão aqui porque vocês merecem, né? Ou seja, porque vocês buscam essa evolução de querer receber conhecimento, informação, e esse trecho do livro da Alice, no País das Maravilhas, olha só que incrível. Diz assim, eu não posso acreditar, disse Alice. Não pode, disse a rainha penalizada. Tente de novo. Respire profundamente e feche os olhos. Eu já imagino essa cena, gente, né? Quando a noiva fala de adiamento, a gente respira e conta até 10, fala, meu Deus, não é possível. Não vou achar data mais, né? Alice riu e disse, não vale a pena tentar. Quantos colegas que eu dei suporte na pandemia que quiseram desistir? Eu consigo trazer esse texto para dentro da nossa realidade assim puramente. Não se pode acreditar em coisas impossíveis. Não vejo um cenário, né, Jaéder, propício para isso. Ouso dizer que você não tem muita prática, disse a rainha. Quando eu tinha a sua idade, fazia isso durante meia hora por dia. Às vezes, chegava a acreditar em 6 coisas impossíveis antes mesmo do café da manhã. Ou seja, o que você tem emanado e dito de onde você quer chegar? Às vezes, as correntes que nos impedem são muito mais mentais do que físicas. Eu acho que essa foto é um retrato muito claro disso. Quando a gente olha essa foto e vê que o cavalo tem muito mais força e poder que a cadeira, o que te limita hoje e te impede de sair e melhorar de onde você está e para onde você quer chegar, né? Eu faço essa analogia, eu gosto muito dessa imagem, porque muitas vezes tem muitas coisas que nos aprisionam. Jaéder, eu não tenho vocação para treinar. Jaéder, mas eu não sei treinar. Eu não dou conta, eu tenho vergonha. Então vamos começar a trabalhar essa vergonha para que essa vergonha seja perdida no bom sentido da palavra, né? Que você venha trazer essa coisa de se preparar, né? Porque tem assessor que eu sei que morre de vergonha. E aí, Spencer Johnson diz que adaptar-se à mudança é uma condição indispensável para a sobrevivência das pessoas e das organizações. As pessoas são feitas, né? As organizações são feitas por pessoas. Então, essa mudança que começa. E aí vem, né? Como é que a gente trabalha em cima de tudo isso e o que é necessário para superar expectativas? Quando a gente fala, né, sobre essa questão de crenças, do que limita e tudo mais, a gente leva isso para a execução, lá para o grande dia, e quais são os atributos que a gente cria para falar bem assim, como que a gente pode hoje melhorar a performance de atendimento da sua empresa? Ah, Jaéder, a minha equipe não tem investimento padrão, mas é uma coisa que me interessou a pensar.
A minha equipe não tem procedimento padrão de lidar com convidado bêbado, de convidado que assedia, de convidado que machucou, que se cortou. Quais são? Então, a gente criou situações possíveis do que poderia acontecer num evento. E a gente trouxe possíveis soluções também. Ou seja, esse superar expectativas através dessas crenças que não vão nos limitar mais é exatamente o grande passo para a gente começar a se cercar de habilidades e competências através do total potencial humano que é da capacidade da equipe de vocês. Então, olha só que incrível. Talvez muitos de vocês já assistiram esse vídeo, mas o que o poder do trabalho em equipe tem?